Bem-vindos ao Samurai Recap. Meus amigos, primeiramente quero desejar um feliz ano novo a todos. E muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal. Hoje estarei trazendo a parte 6 do protagonista banido vingativo. E desde já, peço seu like. E se inscreva no canal para mais vídeos dessa e outras obras. E se batermos a meta de 300 likes estarei trazendo a próxima parte. Lembrando que temos a história do Deus Supremo no canal. E sem mais enrolação, agora vamos para o vídeo. Nisso Prota pensa que cada vez que ele fica mais forte, mais perto ele está de sua vingança, diante de todos que o traíram e o humilharam. Com isso ele pensa que com o seu avanço para a terceira camada, agora ele pode enfrentar pessoas do domínio da criação do fundamento. Isso é quando o protagonista vê uma luz no céu, e de repente ele tem uma espécie de déjà vu. Nesse momento é quando uma mulher no domínio da alma vazia aparece perto dele. Yentin pensa rápido e consegue se esconder atrás da árvore, é quando ele lembra de quem se tratava o déjà vu. O Prota pensa que a mulher que estava diante dele era a Shuling. Ele diz consigo mesmo que suas suspeitas estavam certas, e que ela era da seita Yue. Nesse momento Yentin pensa em fugir de fininho. Só que se atrapalhando, ele faz barulho e atrai a atenção da mulher. Yentin pensa que está perdido, pois ela iria acabar com ele. A mulher no domínio da alma vazia diz para ele sair de onde ele estava, e o prende com magia. Isso nos é revelado que o nome dela era Shu Xuan. Ela pergunta para Yentin se ele é um discípulo da seita. Yentin confuso pensa que ela não lembra dele. Yentin pensa que, se passou apenas alguns dias e ela já se esqueceu dele. Ela pergunta mais uma vez se ele era discípulo da seita, e o Prota responde que sim, interrogando ele. Shu Xuan pergunta o motivo dele estar vagando na montanha tão tarde da noite, e Yentin diz que estava apenas colhendo ervas espirituais. Ela continua suspeitando do protagonista, e pergunta o motivo dele se esconder quando ela apareceu, e se o protagonista tem medo dela. Yentin pensa rápido, e diz que se escondeu com medo dela roubar as suas ervas, pois ela é muito mais forte do que ele. Ela pergunta se ele viu alguma coisa suspeita. Yentin diz que quando estava olhando para o céu há pouco tempo, ele viu uma luz branca passar muito rápido. A beldade pergunta em qual direção foi aquela luz. Yentin diz que ela foi na direção nordeste. O Prota por fora parecia tranquilo, mas por dentro estava morrendo de medo, achando que ela poderia se lembrar dele. Nisso Shu Xuan usa um talismã de comunicação, e fala com outros discípulos que o fugitivo está indo na direção nordeste. A pessoa na comunicação diz para ela levantar uma barreira para protegê-los. Isso é quando ela senta, e invoca seu poder para criar a barreira de proteção da seita. Só que, a aura de Shu Xuan era tão forte, que Yentin não conseguia resistir o seu poder. Nisso ela joga a proteção em nosso protagonista, para que ele possa resistir o seu poder. Ela diz para ele ir embora, porque senão ele estaria correndo risco de vida. Como Yentin estava doido para sair dessa situação, ele vai embora imediatamente. Com isso a beldade fica se perguntando se ela realmente parece tão assustadora assim na frente das pessoas. Logo após isso, nossa querida Shuling chega no local, e diz que sentiu um cheiro familiar. Shu Xuan diz que era para ela estar no cultivo isolado, e que não era para ela ter saído tão cedo. Shuling diz que não estava conseguindo se concentrar, e também tinha algo importante acontecendo, por isso não tinha como ela ficar isolada cultivando. Shu Xuan diz que o número de fugas e invasões na seita está maior que o normal. Por isso eles tinham que levantar uma barreira mais resistente. Shuling comenta que os discípulos estão cuidando da barreira do outro lado da seita, mas devido ao número de fugas, ela não sabe quanto tempo essas barreiras vão durar no futuro. Com isso, Shuling senta e ajuda a outra beldade a levantar a barreira. Nisso Shu Xuan fala que acabou de conhecer um cara muito estranho. Shuling, interessada, pergunta como ele era. Shu Xuan diz que ele era bonito, porém era muito esquisito. Isso é quando voltamos para Yentin voltando correndo.
Ele pensa sobre o motivo dela não lembrar dele. Nisso ele levanta a possibilidade de que talvez ela não seja a mesma pessoa daquela noite. Ele diz para si mesmo que é impossível uma pessoa ser tão parecida uma com a outra, a não ser que elas sejam gêmeas. E se isso fosse verdade, ele não precisaria se preocupar, porém se a mulher daquela noite encontrar com ele na seita, ele teria que ir embora, pois ela parecia querer acabar com sua vida. Chegando no dia seguinte, vemos Huai sendo intimidados por discípulos da montanha de Yang. Eles dizem que o garoto invadiu a seita, e que isso era extremamente proibido, porém Huai diz que eles estão mentindo, pois ele estava do lado de fora. Os figurantes com raiva levantam a mão para bater no garoto, dizendo que ele está pedindo para apanhar, só que nesse momento, Yan-Chen chega e segura a mão do figurante. Com isso todos os figurantes ficam surpresos. O protagonista com raiva diz que os figurantes mal conseguem cultivar, e ainda querem usar o seu poder para intimidar uma criança. Yan-Chen continua falando que se eles forem homem de verdade, deveria lutar com ele ao invés de bater em um garoto que não pode cultivar. O figurante diz que Yan-Chen é novo, e por isso ele não deve saber as regras, mas todos sabem que se um discípulo que não é da seita entrar naquele lugar, ele deveria ser punido. Sendo assim, foi o garoto que quebrou as regras. Eles continuam falando que Huai sempre fica andando pelas proximidades da seita, e que por isso, só Deus sabe o que ele pode estar roubando. O menino diz que não fez nada disso, e que ele estava esperando o protagonista do lado de fora da seita como de costume, mas foram os discípulos que o trouxeram para dentro da seita. Os figurantes da maior cara lavada chamam o garoto de mentiroso e abusado, já outro figurante diz que eles vão dar uma surra nele, para que possa respeitá-los. Yan-Chen fica furioso, e diz que quem tentar levantar um dedo contra o garoto ele vai fazer em pedaços. Com isso os figurantes começam a debochar e se fazer de vítimas, dizendo que só porque o protagonista é forte, ele quer intimidar os mais fracos em pleno à luz do dia. Nisso Yan-Chen levanta a espada e ataca o figurante. Só que quando ele cai, o figurante mostra um sorriso, como se ele tivesse planejando levar esse golpe. Após isso, todos começam a gritar, dizendo que Yan-Chen era assassino, e que ele estava atacando as pessoas em pleno à luz do dia e sem motivos. Com isso os discípulos começam a se fazer de coitados, e dizem que Yan-Chen era mau, pois ele só sabia resolver as coisas à base da agressão e não da discussão. Eles continuam falando que a Sushin estava certa, e que ele não se importava em acabar com seus irmãos de seita. Yan-Chen fica com raiva e os chamam de lixos e mentirosos. Nesse momento chega um garoto no local, e ele fala que é proibido as batalhas entre discípulos fora da arena de combate. Com isso, todos correm até ele, e pedem para fazer justiça contra Yan-Chen, pois segundo os figurantes, o protagonista não se importa com as regras da seita, e por isso intimidava os discípulos mais fracos. O garoto fala para Yan-Chen ir com ele ao pavilhão disciplinar. O prota diz que não tem problema nenhum, e que vai assumir a responsabilidade. Huai triste, pede desculpas e diz que isso era tudo culpa dele. Nisso aparece o velho Feng Nian, e diz para o garoto punir a ele ao invés de Yan-Chen, pois foi ele que não ensinou direito as regras da seita para o protagonista. O vilão, sendo arrogante, diz que ele já foi expulso da seita, e por isso deveria viver na base da montanha, e não se meter mais nos assuntos da seita. Yan-Chen diz pro ancião que está tudo bem, e que ele deveria levar o garoto Huai para casa. Chegando no local, Yan-Chen pensa consigo mesmo que isso não foi coincidência, e que na verdade foi tudo armação, só para terem uma desculpa e conseguir pegá-lo. Yan-Chen continua seu raciocínio, dizendo que isso provavelmente está relacionado à montanha de Yang, e pelo que ele fez com Zhao Long. O vilão diz que o seu mestre está em cultivo isolado, e por isso ele mesmo iria cuidar daquele julgamento. Com um sorriso maligno no rosto, o vilão pergunta se Yan-Chen admite que atacou os discípulos fora da arena de combate. O nosso protagonista responde que, se eles querem fazer algo com ele, não precisa perder tempo criando desculpas. O vilão diz que como ele se autodeclara culpado, era fácil de resolver o problema. O figurante faz uma cena,
e diz que de acordo com os artigos e regras da seita, e por ele machucar seus próprios irmãos fora da arena, a punição seria de 100 chicotadas de fogo no corpo. O vilão, rindo, diz que se doer, o protagonista era para gritar ou pedir perdão. Yen diz pro vilão parar de cena e começar logo. Com isso, o vilão começa a aplicar o castigo em Yen, que apesar de estar recebendo as chicotadas, ele não demonstrava nenhum sinal de dor. Nisso, os figurantes do lado de fora dizem que Yen mereceu por isso, e que ele não devia culpar ninguém pelo castigo. Eles continuam falando que é isso que acontece com quem mexe com a montanha de Yang. O vilão, se divertindo, continua aplicando o castigo no protagonista. Porém, ele começa a ficar assustado, porque até mesmo alguém no domínio da criação não conseguiria aguentar 100 chicotadas, e até agora o protagonista não deu nenhum sinal de que vai desmaiar. Os figurantes do lado de fora ficam surpresos que o castigo já tinha passado das 100 chicotadas, e o protagonista não gritou e nem pediu perdão. O vilão, com raiva, diz que poderiam soltar o protagonista. Yen, debochando, olha para o vilão com um sorriso, e pergunta se ele pode ir embora. E o vilão, disfarçando sua raiva, responde que sim. Nesse momento, Yen vira para o figurante que armou contra ele, com um olhar ameaçador. E isso faz o figurante se borrar de medo. Após isso, Yen vai para casa, e no meio do caminho o velho Feng Nian vem atrás dele. Ele diz pro velho não se preocupar, pois ele tem um corpo forte. Nisso, Yen, antes de cair desacordado, pensa que não vai deixar essa passar. E que toda vez que qualquer pessoa fizer ele passar por humilhações, ele os fará passar 100 vezes pior. Chegando à noite, Yen está desacordado, e de repente ele desperta com um semblante de raiva e diz que eles não perdem por esperar. Logo após isso, Yen volta a cultivar, e percebe que seu corpo já está totalmente curado. Nisso ele percebe que ao levar as chicotadas o corpo dele ficou mais forte, e que isso provavelmente era uma habilidade da alma divina. Nesse momento o velho entra no quarto, e fica surpreso. Ele diz que para uma pessoa nesse estado se recuperar, levaria aproximadamente um mês, mas ele conseguiu se curar em apenas uma noite. Yen olha para o velho, e diz que tem um corpo forte. O velho fica feliz, e nesse momento ele tira um saco que estava escondido e entrega para o nosso protagonista. E isso acaba surpreendendo Yen, pois o que estava naquele saco era o livro de habilidade celestial, que na verdade eram talismãs espirituais. Yen diz que esse presente era algo muito raro, por isso ele não poderia aceitá-lo. O velho Feng Nian fala para ele que esse talismã precisava de que verdadeiro, e que era muito melhor o protagonista usá-lo do que guardar aquilo com ele, pois seria inútil. O prota pensa consigo mesmo que esse é um dos 3 melhores artefatos da seita Ying, e que ele tem a habilidade de guardar o que verdadeiro de um cultivador por um longo período, por isso aquilo era muito precioso. Yen continua refletindo que o velho passou por longas humilhações por causa daquilo, e que agora ele está o entregando de bom grado. Isso faz o prota agradecer o velho, e ele diz que vai cuidar daquilo com muito carinho, pois sempre irá lembrar de seus ensinamentos. Chegando no dia seguinte, Yen disse que vai sair um pouco. O garoto Huai fala para Yen tomar cuidado porque aquelas pessoas da seita são más. O prota disse que vai ficar bem, e que ele não precisava se preocupar. Nisso ele se despede e vai embora. Logo após isso, vemos Yen colocando uma capa escura. Ele diz consigo mesmo que o pessoal da montanha de Yan gostam de jogar sujo, e com um sorriso maligno, ele fala que vai fazer o mesmo com eles. Nisso é explicado que existe uma área onde os discípulos das montanhas coletam ervas para cultivar, porém aquele lugar é cheio de disputas entre montanhas, pois todas elas vão lá para coletar plantas para o cultivo. Isso é quando nós já vemos um discípulo da montanha de Yang brigando com os discípulos de outra montanha. Eles estavam dizendo que a erva espiritual pertencia à sua montanha. De repente o figurante ouve um barulho, e quando ele vai virar para ver quem é, Yen o acerta com uma madeirada. Com o figurante caído no chão, ele diz que um já foi. Com isso,
Yan dá uma de carioca e pega as coisas do figurante. O protagonista rindo diz que isso é apenas o começo. Ele chuta o figurante e diz que vai atrás de outro. Nisso Yan começa a fazer a limpa e vários discípulos da montanha de Yang. Os figurantes vendo aquela cena, dizem que a pessoa que fez aquilo é completamente eficiente, porque para golpear e pegar as coisas dos discípulos, deveria ser rápido e forte ao mesmo tempo. Chegando à noite, várias pessoas foram encontradas desacordadas, e sem os seus pertences. Os figurantes pensam na possibilidade de ter sido Yan. Mas logo eles dizem que isso era impossível, pois ele iria demorar um mês para se recuperar e voltar a andar. Após isso, é mostrado Jerong, e ele estava morrendo de raiva de quem fez isso com os discípulos dele. Nisso ele pergunta quem fez aquilo, porém um discípulo disse que ninguém sabe, pois quando chegaram no local estavam todos desacordados. Mais uma vez, um figurante diz que para fazer aquilo e desafiar a sua montanha, só poderia ter sido Yan. Porém Jerome diz que isso era impossível, porque depois das chicotadas, ele tinha a sorte de estar vivo. Nisso os figurantes chegam à conclusão que só poderia ser alguém da montanha Tianyang ou da montanha Henyang. Jerong também chega a essa conclusão. Com raiva e enganado, ele diz que não importa como, mas faria eles pagarem, por ter atacado os discípulos de sua montanha. Chegando em casa, vemos Yan explodindo de felicidade, e isso é devido às coisas que ele pegou dos discípulos. Ele diz que conseguiu muitos frascos de jade líquida, livros de habilidades e pedras espirituais, e com isso, era o suficiente para ajudá-lo a chegar na quarta camada. Com isso, Yan começa a cultivar com os materiais que ele pegou, e logo consegue avançar para a quarta camada da condensação de Qi. Nisso o dia amanhece, e Yan diz que está na hora de trabalhar outra vez. Chegando no local, mais uma vez Yan pega a madeira e coloca uma máscara. Após isso o protagonista fica olhando os figurantes de longe, logo ele percebe que são discípulos da montanha de Yang. E no meio deles, tinha alguém que chama sua atenção, e ele era um dos discípulos que bateu em Huai. O protagonista pensa que, mesmo que Jerong seja o culpado de armar contra ele, os discípulos dele eram apenas cachorros que seguem as ordens do seu mestre, e por isso eles também são culpados. O prota diz que o fato deles tentar acabar com outras pessoas, e não conseguirem, faz com que elas voltem para acabar com você. Nisso os figurantes estavam conversando sobre quem teria atacado os discípulos de sua montanha de Yang, pois precisaria de muita coragem para fazer isso. Outro discípulo fala que, provavelmente foi alunos de outras montanhas. Eles continuam dizendo que as três grandes montanhas sempre lutaram entre si abertamente, e que não seria nenhuma surpresa ter sido as outras duas grandes montanhas, pois atacando eles, seria uma maneira de demonstrar força. Após isso, chega mais discípulos, dizendo que vão caçar uma aranha de sangue na floresta demoníaca. Nisso o protagonista fica animado que chegou mais gente, e pensa que terá que atacá-los furtivamente. De repente, quando os figurantes estavam conversando, Yan joga uma bomba de fumaça em cima dos alunos. A bomba explode, e acaba com a visão de todos os discípulos. Nisso Yan furtivamente, começa a atacar todos os figurantes no meio da fumaça com sua madeira. Isso é quando o garoto que bateu em Huai fica desesperado, e ataca seu próprio parceiro achando que era o inimigo. De repente Yan acerta ele com uma madeirada. Porém o vilão consegue aguentar. O prota diz que isso era de se esperar de alguém que estava na sexta camada. O vilão caído no chão diz que é forte, e que isso não faria ele se render. Mas logo o protagonista acaba com o discurso do figurante, acertando outra madeirada em sua cabeça. O protagonista volta a atacar os outros figurantes, e finaliza todos eles. Logo após isso Yan amarra os figurantes na árvore, e mais uma vez como um bom morador do Rio de Janeiro, ele pega as coisas dos figurantes desacordados. Yan estava prestes a ir embora. Isso é quando aparece dois discípulos no domínio da criação. O nosso protagonista dá um sorriso maligno,
e diz que conseguiu 2 peixes grandes. Com isso, Yan Chen se esconde mais uma vez. O prota pensa que eles são mais fracos do que Qihao, por isso será moleza vencê-los. Yan Chen, mais uma vez, joga uma bomba de fumaça em cima dos figurantes. Porém, dessa vez o protagonista de longe joga suas agulhas com veneno em cima dos discípulos, o que faz eles caírem desmaiados. O prota pensa que a técnica de agulha que ele pegou do velho era realmente útil e poderosa. Com isso, mais uma vez Yan Chen pega as coisas dos figurantes. E antes de ir embora, ele diz que se eles quiserem culpar alguém, deveriam culpar o mestre deles, por armar contra ele. Repetindo o dia anterior, o nosso protagonista passa o dia aplicando golpe nos discípulos da montanha de Yang. Primeiro ele batia, e depois pegava seus pertences, e para completar, Yan Chen pegava as roupas dos discípulos e escondia, para que eles voltassem para a seita humilhados. Com isso mais uma vez aparece Zhehong, morrendo de raiva e enganado, ele diz que vai se vingar de todas as outras montanhas. Voltando para Yan Chen. Ele diz que tinha pego muitas coisas valiosas naquele dia, muito mais do que ele tinha conseguido no dia anterior. Nisso, ele pensa que a riqueza dos cultivadores do domínio da condensação de Qi é muito menor do que a riqueza daqueles que estão no domínio da criação. Com isso, ele olha um livro de habilidades que tinha pego nas coisas dos figurantes. E o livro tinha um método que ensinava o refinamento de armas. O nosso protagonista diz que esse livro realmente era um tesouro valioso, pois não só iria ajudá-lo a refinar armas para ele, como também iria ensiná-lo sobre os melhores materiais para fazer uma boa arma. Ele continua pensando que, embora a espada destruidora celestial seja fácil de usar, ainda assim sua velocidade é reduzida por causa do seu peso. Após pensar nisso, ele chega à conclusão que chegou a hora de refinar uma arma mais leve para ele. Pois se ele lutar com uma pessoa mais rápida, ele teria que descartar a destruidora celestial, e com uma espada nova, a velocidade de seus golpes iria aumentar muito. Yan Chen começa a estudar o livro, e logo tenta refinar uma espada para si. Ele pensa que, segundo o livro, o fogo é indispensável para o refinamento de armas, por isso aquele método foi feito sob medida para ele. Com isso o prota purifica os materiais com o seu fogo espiritual. Continuando seus pensamentos, Yan Chen diz que o melhor era fazer uma espada com ferro vermelho. É explicado que o ferro vermelho é um tipo de material especial, pois as armas refinadas por ele são bem mais resistentes e fortes, isso porque esse material tem uma origem espiritual. Após a explicação, Yan Chen passa 4 dias refinando sua espada. E quando termina ele diz que finalmente sua nova arma está completa, e que o seu nome seria Céu Vermelho. O protagonista deita, e diz que amanhã iria continuar derrubando os discípulos da montanha de Yang. Ele diz que vai se vingar de todos, até ficar satisfeito. Chegando no dia seguinte, Yan Chen está escondido atrás do mato. Quando de repente ele vê os discípulos da montanha de Yang em grupo. O protagonista vendo aquilo pensa que Zhehong parece ter aprendido a lição. Pois é natural formar grupos enquanto seus discípulos estão com medo de ser atacados em pleno à luz do dia. O prota continua pensando que ele conseguiria acabar com os discípulos com facilidade. Porém o maior problema é que se um conseguir escapar, ele teria o pior cenário possível. Isso é quando aparece Zhao Long. O que deixa o protagonista ainda mais animado para pegar as coisas dele, porém Yan Chen vê algo que o surpreende. Zhao Long pega uma madeira e bate nos discípulos da montanha Tianyang. O vilão com raiva diz que ninguém mexe com sua montanha de Yang. Nisso é quando o protagonista pensa que, por causa daqueles 2 dias, Zhehong pensa que quem fez aquilo com ele foi as outras montanhas. O prota finalmente entende o motivo dos discípulos virem em grupos. Pois eles estavam ali não para colher ervas espirituais, mas sim atacar os discípulos de outra montanha. Com isso o prota vê os figurantes dizendo que derrubaram vários discípulos da montanha Tianyang e da montanha Henyang. Yan Chen pensa que, graças àquela decisão de atacar os discípulos da montanha de Yang, a seita irá mudar,
pois ele acabou jogando uma montanha contra outra. Com isso, o prota ataca mais alguns figurantes, e logo vai para a loja de artefatos. Chegando no local, o ancião se surpreende com a presença do protagonista, e diz que ele não deveria estar andando nem tão cedo, ainda mais depois de levar 100 chicotadas. Yan Chen pergunta como ele sabia disso. O seu barriga responde que todos na seita sabem sobre o que aconteceu com ele. O protagonista, rindo, diz que queria comprar mais jade de neve. O velho fica assustado, e pergunta onde ele tinha conseguido tantas pedras espirituais. Yan Chen, disfarçando, diz que teve sorte e encontrou no caminho. Com isso, o protagonista pergunta ao ancião quando a biblioteca da seita fica aberta para os discípulos externos. O seu barriga responde que ela abre no último dia do mês, o que seria dentro de 3 dias. O protagonista agradece e vai embora. O ancião, sem entender, diz que ele era interessante, porém muito esquisito. Chegando à noite, Yan Chen começa a tomar a poção para avançar para a 5ª camada da condensação de Qi. Após isso, nos é mostrado o mestre da montanha Tianyang, dizendo que a relação de paz com outras montanhas tinha acabado, pois eles estavam atacando as pessoas de sua montanha. O mestre da montanha Henyang diz a mesma coisa, e fala que está na hora de contra-atacar. Chegando no dia seguinte, a floresta vira um caos, pois quem entrava naquele lugar era nocauteado, isso porque aquela área virou uma zona de guerra. Com isso, os discípulos das montanhas começam a se desafiarem para a arena de combate. Nos é dito que, durante o dia, havia mais de 100 desafios entre as montanhas, para lutar dentro da arena. Nesse momento, é mostrado Xuling e Xuxuan. Uma delas diz que isso nunca aconteceu desde a fundação da seita em Gyue. Xuxuan comenta que a rivalidade entre as montanhas sempre existiu, porém eles se respeitavam como irmãos de seita, só que alguém astuto teve a ideia de atacar desprevenido, o que acabou desencadeando a guerra entre eles. Com isso, Xuling pergunta: quem no mundo teria uma ideia tão ridícula como essa? Nisso voltamos para o nosso protagonista, espirrando, pois tinha alguém falando dele. Com isso, Yan Chen virou a seita de cabeça para baixo, colocando uma montanha contra a outra. Chegando outro dia, Yan Chen estava cansado de tanto refinar a jade líquida. Isso porque ele tinha passado 3 dias refinando. O protagonista anda pelo quintal, e logo aparece a águia espiritual. Ela parece ter se acostumado com ele. Yan Chen, surpreso, dá comida para a ave, e diz que ela precisava se recuperar o mais rápido possível, pois do jeito que ela estava, iria demorar mais um mês sem poder voar. Nisso, o prota tem uma ideia, e diz que vai ajudá-la. Logo Yan Chen joga jade líquida em cima da ave. A besta espiritual começa a brilhar. E o protagonista diz para ela não ter medo, pois ele estava tentando ajudá-la. E de repente, as feridas da besta começam a se curar, e no mesmo instante a águia começa a voar. Logo após isso, o protagonista tem a ideia de ajudar Huai a se tornar um cultivador. O protagonista pensa que o garoto teve azar de nascer com os seus meridianos bloqueados. Mas com esse físico, ele poderia se tornar um grande cultivador. Nisso, nos é explicado que, em circunstâncias normais, os meridianos precisavam estar abertos, para que as veias espirituais recebam a energia e enviem para o núcleo de um cultivador. É só quando os pontos de energia e os meridianos estão abertos, que é possível um cultivador atrair o Qi espiritual do céu e da terra para dentro do seu próprio corpo. Porém, existem ocasiões especiais, em que pessoas que nascem com os meridianos bloqueados. Nessas circunstâncias, se essas pessoas quiserem se tornar um cultivador, outra pessoa teria que ter o dom de abrir os seus pontos de energia manualmente, forçando os meridianos a receber energia. Com isso, o protagonista lança uma onda de energia em cima de Huai. E nesse momento o corpo do garoto começa a receber energia. Porém, ele parece estar tendo dificuldades. Mas o prota diz para ele aguentar, pois isso poderia mudar a vida dele.
Depois de um tempo, Yan Chen consegue abrir os meridianos de Huai. Com isso, o protagonista fica feliz, e diz que os céus o abençoaram. Indo para fora, Yan Chen prepara o café, e então o velho Feng Ni aparece, e dá bom dia para o protagonista. O ancião elogia o prota, por ele ser diligente e acordar cedo. Nesse momento, Huai chama o seu avô e diz que seu corpo está estranho. Quando o velho vira para olhar, ele se surpreende, pois aquilo era ki espiritual. Sem entender, ele diz que, com isso o garoto podia cultivar. Após isso Yan Chen fala para o garoto que, a partir daquele dia, ele era um cultivador. Isso deixa o garoto feliz. Ele diz para o avô e para a águia que ele iria protegê-los no futuro. O velho Feng Nian olha para o garoto, e diz que Deus realmente nunca tinha os abandonado. Yan Chen fica pensativo. E se perguntando se isso seria bom para Huai, pois ele se preocupava com o garoto. Isso porque, o caminho que um cultivador experimenta é difícil e cruel. Pois muitas das vezes é melhor ser uma pessoa comum, do que ficar na solidão que acompanha um cultivador. O prota desliga o seu pensamento, e diz que pelo menos, mais para frente ele seria capaz de proteger as pessoas que ele amava. Após isso, Yan Chen volta para a seita. Enquanto ele andava, todos ficam assustados. Pois ele estava curado depois de levar 100 chicotadas no fogo. Os figurantes dizem que ele é um verdadeiro monstro, pois suas feridas já tinham sido curadas em apenas alguns dias. Com isso, o protagonista vai para a biblioteca da seita. E chegando lá estava tudo vazio, pois todos estavam na arena de combate, para ver o duelo entre as montanhas. Na entrada da biblioteca tinha um ancião, que pede ao protagonista o seu cartão de identificação. O prota entrega, e logo ele libera a sua entrada. Depois disso, Yan Chen passa mais de 3 horas na biblioteca, e diz que não achou nenhuma técnica boa, pois as melhores técnicas deveriam estar no andar superior. Porém, ele não podia entrar lá, por ser um discípulo externo. O prota pensa que precisa arrumar um bom mestre rápido, pois ele está limitado a poucas coisas por não ter alguém que o ensine. Nesse momento, Yan Chen ouve alguém conversando com o ancião da biblioteca. E ao ver quem era, o protagonista se pergunta o que ele tinha comido para ficar daquele jeito. Isso é revelado que a pessoa era um discípulo da seita, porém ele estava um pouco acima do peso. O garoto vai na direção do nosso protagonista, e diz que nunca tinha visto ele naquele local. Yan Chen responde que era novo na seita. O nhonho concorda, e se vira para ir embora. Porém no meio do caminho ele para. E logo começa a cheirar o nosso protagonista. Nisso o nhonho diz que, finalmente encontrou alguém com um fogo espiritual. Yan Chen fica muito surpreso. Isso porque nem os mestres das 3 montanhas conseguiram descobrir o seu segredo, porém esse garoto conseguiu sentir o seu fogo espiritual. O protagonista, disfarçando, diz que o fogo espiritual é muito precioso, para um discípulo externo como ele possuir. O gordinho diz que não tem como o prota mentir, pois ele consegue sentir o cheiro vindo dele. Ele continua falando que vai chamar alguém para examiná-lo. E na hora que ele ia gritar o ancião, Yan Chen coloca a mão em sua boca abafando o som. Com isso, o gordinho disse que o prota mordeu a isca, e que ele realmente tinha o fogo espiritual. Yan Chen diz que foi pego, e que era para ele guardar segredo. De repente, o ancião aparece, e pergunta por que o nhonho estava chamando por ele. O gordinho diz que não era nada, e que estava apenas testando sua voz. Nisso o ancião dá um tapa nele, e diz para não interrompê-lo com bobagens. Nisso, é quando o gordinho olha para o lado, e vê o protagonista fugindo de fininho. Ele manda Yan Chen esperar, e diz que precisa da ajuda dele para refinar o seu tesouro espiritual. Yan Chen diz que está sem tempo. O gordinho, sendo malandro, finge que vai gritar outra vez, o que deixa o protagonista sem saída. O prota diz que vai ajudá-lo, mas ele precisa prometer guardar segredo. O nhonho diz que
não precisava se preocupar pois o seu segredo estava salvo com ele. Yan Chen diz que tem mais uma condição. Pois ele teria que pagar 500 pedras espirituais, pois ele não iria refinar nada de graça. Chegando no local, o gordinho mostra um bastão de ferro, e diz para Yan Chen que o bastão está impregnado de pensamentos malignos. Isso era por causa do antigo proprietário dela. E por causa dessa energia, o bastão não reconhecia ele como dono. O protagonista pensa que o antigo dono desse bastão era um sujeito muito poderoso, pois só aqueles com nível elevado conseguem guardar seus pensamentos e energias dentro de determinada arma. Yan Chen pergunta se ele tem certeza se isso daria certo. Nisso, o gordinho explica que todo pensamento maligno possui energia Yin. E o que eles mais temem é alguma coisa que carrega energia Yang. E o fogo espiritual é lotado dessa energia. Com isso, Yan Chen concorda e diz que vai começar. Logo o protagonista começa a refinar a energia maligna. O prota fala que os pensamentos estão muito fortes, por isso ele precisaria de mais tempo para refinar. Após isso, o gordinho diz para o protagonista que o nome dele era Xiong. O tempo passa, e finalmente Yan Chen consegue refinar o bastão. O prota fala para Xiong que, se ele usar aquilo como um taco, poucas pessoas teriam chances de resistir. Xiong fica agradecido, e diz que está de bom humor. Yan Chen diz para ele não enrolar, e não querer passar a perna nele. O nhonho diz que, como o prota tem fogo espiritual, ele tem um negócio melhor para oferecer. Nisso o gordinho pergunta para Yan Chen se ele precisava de mais jade de neve. Pois a pessoa que cuidava delas era o seu tio. Yan Chen fica surpreso, porém concorda com a proposta. Após isso, eles vão para outro local. O prota pergunta ao gordinho se o plano dele vai funcionar, e ele responde que sim. Chegando próximo à casa, tinha alguém gritando alto. Com isso o gordinho chama pelo seu tio. E eles ouvem alguém mandando uma garota vestir as suas roupas. E quando abrem a porta da casa, aparece um discípulo e uma garota dentro dela. Ao que parece, eles estavam mandando ver. Porém os dois atrapalharam. O discípulo, se achando, diz para a garota ir embora na frente. Com isso, o gordinho pergunta se o discípulo não tinha vergonha em trazer uma mulher para o local de trabalho. Pois aquilo não era uma casa de adultos, e se o tio dele descobrisse, iria dar uma surra nele. Com isso, a garota vai embora, e no meio do caminho, ela dá em cima do nosso protagonista. E então o discípulo pergunta onde estava o seu tio. O figurante diz que ele estava viajando tem um mês. Xiong dá um sorriso maligno, e diz que isso seria fácil de resolver. Chegando perto do figurante, ele pega o seu bastão e bate no garoto, e com isso, ele cai desmaiado. Yan Chen finalmente entende o plano do gordinho. Na verdade ele não queria pedir, mas sim pegar a Jade sem que ninguém saiba. Xiong diz que, não importa como eles conseguem a Jade de neve. Pois o importante é que no final eles tenham elas em mãos. Isso porque, o tio dele tem tantas, que mesmo eles pegando algumas, ele nunca iria perceber. Chegando no local, o prota fica surpreso. Pois seria quase impossível achar uma Jade de neve revirando a montanha. Porém, naquele local havia muitas delas. O nhonho diz para ele não ficar de boca aberta, e começar a recolher as Jades. Com isso, ele começa a pegar as Jades de gelo, e no final eles enchem 2 sacos lotados com elas. Terminando de colher, Xiong diz para eles irem embora antes que chegue alguém. Nesse momento, Yan Chen sente seu fogo espiritual reagindo, pois parecia que tinha algum tesouro próximo daquele local. Só que de repente o tio do gordinho acaba de voltar. Yan Chen pensa que, mesmo depois de ter saído durante um mês, ele volta justamente agora. Parando na frente deles. O ancião pergunta o que o gordinho estava fazendo, andando pelo seu jardim espiritual, tão tarde da noite. Xiong pensa rápido,
e diz que queria falar com ele, pois o discípulo dele estava levando mulheres para sua casa outra vez. Com isso, o ancião fica com raiva, e diz que vai atrás do figurante agora mesmo, pois ele está cansado de viver. Depois que o ancião vai embora, o gordinho fala para eles irem depressa pois o seu tio poderia voltar. Yan Chen pergunta a Xiong se não tem medo de acontecer algo com ele. Porém o gordinho diz que já apanha todo dia, por isso não tem nada a temer. Chegando em outro local, vemos Xiong negociando os lucros de Jade com o protagonista. O gordinho diz que, como ele ajudou o prota com a Jade de neve, eles deveriam ter o lucro dividido meio a meio. O protagonista concorda, e eles começam a trabalhar para refinar a Jade líquida. Após passar alguns dias, eles terminam de refinar as Jades em grande quantidade. De repente o discípulo fofinho olha para o prota e pergunta o motivo dele esconder seu fogo espiritual. Sendo que, se ele revelasse isso para todos, jamais seria considerado um discípulo externo. Yan Chen diz que, se ele expor o fogo espiritual, só provocaria olhares para si mesmo, pois muita gente ficaria com inveja, e tentaria tomar o seu fogo espiritual. Por isso, enquanto ele não for forte o suficiente para se defender, o melhor a se fazer era esconder esse segredo. O gordinho concorda com ele. Porém ele lembra o prota que, dentro de um mês teria competição na seita, para ver quem era aceito como discípulo interno. Por isso, ele deveria pensar em uma maneira de lutar, sem mostrar o seu fogo espiritual. Yan Chen diz que tem um jeito de se virar. Com isso o gordinho diz que vai embora, pois o seu tio deve estar procurando por ele. Com isso, Yan Chen lembra do passado, e diz que a seita Yinghui é igual à sua antiga seita, pois a cada 3 anos, eles realizavam uma competição entre discípulos externos. E somente aqueles que sobrevivem até o final, conseguem entrar na seita interna. O prota refletindo, diz que o mundo gira, pois um mês atrás, ele era expulso das seitas em um. Porém Deus foi justo com ele, e lhe deu uma segunda chance de subir ao topo. Com isso o prota abre os olhos, e finalmente avança para a 5ª camada da condensação de Qi. Yan Chen diz que, na próxima vez, precisaria de mais Jade líquida para avançar. Isso nos é explicado, que o 5º estágio da condensação de Qi é uma linha divisória, pois as 4 primeiras camadas são fáceis de avançar. Mas para avançar para o próximo estágio será muito mais difícil. De repente, a garrafa que Yan Chen comprou começa a reagir. Com isso, ela começa a absorver o Qi espiritual que estava espalhado na caverna e na atmosfera. Após isso a garrafa brilha, e transforma o Qi espiritual em energia líquida. Yan Chen acaba bebendo dessa energia, e diz que aquilo é do mesmo nível que a Jade líquida. O prota feliz fala que no futuro próximo, ele poderia colocar a garrafa em algum lugar, cheio de Qi espiritual e deixar ela absorver. Pois assim, ele não precisaria mais se preocupar em refinar a Jade líquida. Yan Chen continua pensando que aquilo realmente era um grande tesouro, e que diferente de como pensava, ele não gastou dinheiro à toa comprando a garrafa. E com isso, Yan Chen volta para casa. Chegando no local, ele vê Huai cultivando, e diz que o garoto é realmente esforçado. O protagonista pergunta como ele estava se sentindo. E o garoto diz que sente sua energia aumentando. Yan Chen dá 2 frascos de Jade líquida para o garoto, e diz que ele deveria tomar 3 gotas a cada 1 hora. Huai olha para Yan Chen, e fala que queria ir para a seita junto com ele, pois ele queria ver o mundo lá de cima. O prota fica convencido, e diz que vai levar ele para a seita no dia seguinte. O garoto fica feliz, porém Yan Chen diz que não sabe se o que ele está fazendo é realmente o certo para ele. Chegando de manhã, vemos o velho Feng Nian pedindo o garoto para se comportar e voltar logo para casa. Nisso, Yan Chen aparece e diz que vai cuidar dele. Já no pavilhão,
Yantin leva o garoto para tirar o cartão de identidade da seita. Com isso, o ancião avalia a energia do garoto e diz que por enquanto ele pode se tornar um discípulo externo. Hu Wai diz que, contanto que conseguisse treinar, ele aceitaria qualquer coisa. Eles se viram para ir embora, só que o ancião chama o protagonista e pergunta se depois que o período de teste passar, ele estaria disposto a se tornar seu discípulo. Yantin agradece o reconhecimento do ancião e diz que irá pensar sobre o assunto quando o período de teste acabar. Na saída do pavilhão, vemos que Hao, e ele já aparece zombando do nosso protagonista, dizendo que por sorte o chicote não acabou com ele. Outro discípulo que estava ao lado do figurante chama Hu Wai de fracote, o que deixa o garoto para baixo. Yantin olha para Hao e diz que estará esperando ele amanhã na arena de combate. Com isso, Prota se retira com o garoto e vai para o pavilhão das armas. Só que no meio do caminho, Hu Wai diz que mais uma vez envergonhou o Prota e que aquele garoto era muito mais forte que ele. Yantin diz para o menino que aquele garoto era de uma família rica e que desde cedo ganhou os melhores materiais de cultivos. Porém, o fato dele ser mais fraco é porque ele começou a cultivar há pouco tempo. O Prota continua falando que no futuro Hu Wai irá superar aquele garoto e mostrar que ele é bem mais forte. O menino olha para o protagonista e diz que seu objetivo é ser forte como ele. Chegando no pavilhão das armas, o ancião diz que o garoto poderia entrar e escolher uma arma. Yantin diz para Hu Wai escolher uma arma que combine com ele. Nesse meio tempo, o protagonista pergunta se o ancião tem o ferro negro para vender. Com isso, o Prota pensa que, se ele combinar o ferro negro com o vermelho, as suas duas lâminas seriam quase invencíveis. O ancião diz que o ferro negro é muito difícil de se achar, mas ele tem alguns. Só que dificilmente o protagonista conseguirá pagar, pois na seita, o seu valor ultrapassa o de 100.000 pedras espirituais, e mesmo assim, esse seria o valor de um tamanho pequeno. Yantin pensa que esse valor para um discípulo externo é algo inviável, pois mesmo se ele comercializar a jade líquida, iria demorar um tempo para juntar essa quantidade. Só que o ancião interrompe os pensamentos do Prota e diz que existe um lugar onde ele poderia encontrar esse ferro por um valor mais barato, que era o mercado negro de Yomin. Com isso, nos é explicado que o mercado negro de Yomin é localizado entre as três grandes seitas. É um lugar para se fazer trocas e vender coisas. Por causa disso, não é um lugar muito seguro, pois tem muitas pessoas que vão lá apenas para pegar as coisas de outras pessoas. Porém, é possível encontrar tesouros abaixo do preço ou ganhar em leilões. Com isso, voltamos para o ancião dizendo que, nessa cidade, o ferro negro teria um valor entre 50 a 30 mil abaixo do preço de mercado. Yantin diz que mais para frente, ele terá que pensar sobre ir até essa cidade. Só que o ancião avisa que se ele for, ele estaria correndo grandes riscos, por isso deveria pensar cuidadosamente sobre isso. Após isso, Hu Wai volta com sua arma. E o ancião diz que ele poderia trocar por outra se quisesse. Hu Wai diz que ele realmente queria esse bastão. Nisso, Yantin diz que o garoto poderia ficar com ele. O Prota pergunta pro ancião se ele tem alguma arte marcial para bastão. O ancião responde que não, pois dentro das seitas, essa arma não é muito procurada, por isso não existia nenhum livro assim, na seita Ingyue. Com isso, Yantin olha para o garoto e diz que vai dar um jeito de encontrar algum livro de arte marcial para ele. Após isso, a notícia sobre a batalha entre Yantin e Hao se espalharam pela seita. Nisso, é mostrado o ancião da seita Henyang, dizendo para Hao que o Prota menosprezou sua montanha ao recusar o convite dela, por isso, perder não era uma opção. O vilão diz que já feriu ele uma vez e que dará um jeito nele de novo. Com isso, ele avança para a arena, com os discípulos de sua montanha. Chegando na arena, vemos Yantin, e ao redor de vários discípulos,
e eles falam que dessa vez seria quase impossível o protagonista ganhar. Isso porque Kihao tem o mesmo poder que Wei Yang e Zhao Long juntos. Nisso, aparece o gordinho, e ele estava todo machucado, isso porque o seu tio tinha batido nele. O gordinho olha para Yan Chen e pergunta o quanto ele estava confiante para essa luta. O protagonista, sendo confiante, responde que a sua chance de vitória era 100%. Com isso, o Nhonho abre um sorriso maligno, e logo corre para abrir uma barraca de aposta com a luta entre o Prota e Kihao. Meus amigos, esse gordinho é um mito. O cara conseguiu criar a primeira bet do Murim. E logo vemos todos os discípulos apostando, e por incrível que pareça, ninguém apostou em Yan Chen, exceto o nosso gordinho. Com isso, o protagonista fica triste e pensa que aos olhos de todos, ele era considerado fraco. Porém não demora muito para ele se animar, pois ele pensa que, se ele ganhar, teria muito mais lucro com relação ao dinheiro da aposta, e ainda por cima, iria dar o troco em todos os discípulos que apostou contra ele. Nesse momento, chega Kihao, e ele estava acompanhado de Su Xin, seus capangas da montanha Henyang, e do fã-clube de garotas que o admiravam. Com isso, o figurante para na frente do Prota, e fala que ele realmente teve coragem de aparecer para tomar uma surra. Só que, Yan Chen o ignora, e diz que ele está se achando muito, para alguém que vai ter suas coisas tomadas. Su Xin, mais uma vez sendo idiota, fala que, apesar dele ser um homem sanguinário e assassino, ele não conseguiria vencer dessa vez, pois na sua montanha estão os discípulos mais fortes. Com isso, o gordinho chama Kihao, e visando o lucro, ele pergunta se o figurante estava a fim de apostar. O vilão fala que sim, que ele queria apostar, e logo joga uma bolsa com 10.000 pedras espirituais, pois estava totalmente confiante na sua vitória. O protagonista fala que ele não é tão rico, porém iria apostar apenas 1.000 pedras espirituais, e que ele com certeza iria dar uma surra no figurante, e receber o lucro. Com isso, chegamos à hora da luta, e Kihao pergunta se o Prota queria apostar algo a mais só entre eles dois. Porém, Yan Chen diz que gastou todo o seu dinheiro apostando em sua vitória, e por isso não tinha nada a mais para apostar. O vilão, se achando, pergunta se Yan Chen está com medo. Pois ele poderia se rastejar e implorar, assim ele poderia considerar poupá-lo na frente de todos. Yan Chen ironiza o vilão, e diz que jamais teria medo dele, pois acabar com ele seria moleza. Isso porque o vilão era muito fraco, e quando isso acontecer, o vilão terá suas coisas tomadas. Com isso, o figurante fica com raiva, e avança para atacar o nosso protagonista. Yan Chen fica surpreso com a velocidade do figurante, e fala que as habilidades corporais dele são muito boas e misteriosas. Com isso o vilão continua atacando, e o protagonista bloqueia seus ataques. O Prota sorri, e diz que ele realmente está desprezando as suas habilidades, e que chegou a sua vez de atacar. Porém, Kihao continua indo para cima do Prota e diz que não dará chance dele atacar, isso porque ele é fraco, e lento demais. Yan Chen, rindo, diz que estava brincando com ele, e que a partir daquele momento, ele iria aumentar sua velocidade. Com isso, o protagonista rapidamente desvia do golpe do vilão com facilidade, e logo ataca ele com sua espada destruidora celestial. Nesse momento, Kihao fica na defensiva, por causa do peso da espada, só que, após isso, o protagonista acerta ele com a palma do trovão, jogando o vilão para trás. Com isso, os figurantes do lado de fora ficam surpresos, e falam que o protagonista ganhou na batalha frente a frente contra o vilão. Porém existiam outros, que defendiam Kihao, falando que ele só perdeu porque focou apenas em velocidade e não na sua força. Kihao, ainda se achando, diz que ele subestimou o protagonista, porém não irá fazer isso outra vez, e que a partir daquele instante, ele iria começar a levar essa luta a sério. Já Yan Chen fala que
O fato dele ter o subestimado foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. Porque esse foi o motivo que vai fazer ele perder miseravelmente. Com isso, o vilão fica sério e invoca sua técnica, e ela era chamada de 1000 espadas. Só que, o protagonista não fica parado, e lança uma técnica de redemoinho com sua espada, e isso faz com que a habilidade do vilão seja desfeita. Porém, Kihao não se abala, e não dá descanso para o nosso prota. Após isso, o vilão invoca outra habilidade, dessa vez chamada de Dragão Terrestre. Com isso, todos dizem que esse era o fim de Yantian, isso porque essa técnica é uma das mais poderosas dentro da seita, e ela era exclusivamente usada pelos membros da montanha Henyang. Apenas os discípulos talentosos poderiam aprendê-la, e quando era lançada, seria quase impossível para qualquer discípulo resistir. O protagonista determinado fala que não importava se aquilo era um dragão ou uma minhoca, pois ele iria acabar com aquela técnica facilmente. Com isso, o protagonista invoca sua aura e dá um soco no dragão terrestre, fazendo ele ficar em pedaços. Os figurantes ficam completamente espantados com o que acabaram de ver. Eles falam que as montanhas realmente subestimaram Yantian, isso porque eles não sabiam como a força dele era tão grandiosa comparada aos outros discípulos externos. O figurante, completamente espantado, tenta invocar sua técnica mais uma vez. Mas o protagonista diz que não vai deixar, e que era sua vez de atacar. Nisso, Yantian aumenta sua velocidade, e chegando de surpresa na frente de Kihao, ele acerta o vilão mais uma vez com a palma do trovão. Kihao fica ferido e apavorado, ele pensa que o protagonista estava escondendo sua força, e que era impossível alguém na primeira camada ser tão poderoso assim. Com isso, o vilão pensa rápido e faz um escudo com o seu poder, na expectativa de conseguir bloquear os ataques do prota. Porém, Yantian disse que não tinha acabado, e que iria destruir aquele escudo. Nisso o protagonista continua golpeando a barreira, e consegue romper o escudo do vilão. Com isso, ele acerta um golpe em cheio nele. Yantian, debochando, fala que, depois desse dia, o vilão iria rezar todas as manhãs para não se encontrar com ele. O protagonista, sem piedade, continua batendo no vilão, e diz que essa surra era pelo ataque surpresa que ele tinha sofrido. As pessoas do lado de fora ficam apavoradas e sem acreditar no que estavam presenciando. Um figurante fala que os ataques de Yantian não eram grandes coisas, mas ainda assim causavam muitos danos, isso porque ele consegue pegar técnicas básicas e transformavam elas em habilidades poderosas. Já outro figurante diz que Yantian era estranho, pois sua maneira de lutar era muito primitiva, por isso quando ele lutava, parecia uma besta feroz. O gordinho fala que Yantian realmente era alguém especial, isso porque ele não era somente capaz de refinar jades e possuir o fogo espiritual, como também era alguém poderoso em combate. Os discípulos da montanha Henyang ficam com medo, e falam que é a primeira vez que eles viam Kihao sendo detonado daquela maneira. Su Xin, sendo totalmente descarada, começa a mentir, dizendo que Yantian era forte dessa maneira porque estava usando artes demoníacas para lutar e aumentar o seu poder. Com isso, todos os discípulos se revoltam e começam a insultar o protagonista, dizendo que dentro da seita era inadmissível alguém que praticasse artes demoníacas, e que ele era desprezível, por fazer isso apenas para ganhar poder. Nisso, os retardados começam a atirar coisas em Yantian. Eles falam que o prota é um assassino a sangue frio, por usar essas artes proibidas. E tudo isso só para acabar com seus irmãos de seita. Com isso, Kihao ataca o prota furtivamente, isso enquanto ele estava distraído com os figurantes. Nisso, ele acerta o protagonista, e continua com seus ataques de 1000 espada. O gordinho fica revoltado, e fala que ele era um covarde por atacar alguém distraído. Nesse momento, os discípulos do lado de fora começam a comemorar, enquanto Su Xin começa a rir.
Ela diz que era impossível que Hal perder para alguém na camada da condensação de Ki. Com isso, o vilão encurrala o protagonista e acerta sua espada no ombro dele. Porém, quando ele ia dar o golpe final, Yan Chen começa a revidar e acerta o vilão em cheio. O protagonista invoca seu poder e diz que dessa vez irá acabar com ele. Após isso, Yan Chen acerta vários ataques em Ki-Hao. Os figurantes do lado de fora, mais uma vez começam a inventar mentiras, dizendo que o Prota está usando artes demoníacas. Porém, na verdade é que nenhum dos discípulos da seita estavam dando suporte a Ki-Hao por gostar dele, e sim por causa da aposta que eles fizeram, pois somente o gordinho apostou em Yan Chen. E se ele ganhasse, o gordinho e o protagonista iriam ganhar uma grande quantidade de pedras espirituais. Nisso, o Prota continua solando o vilão, o que deixa ele completamente arrebentado. Só que, para a surpresa de Yan Chen, Ki-Hao começa a rir e diz que ganhou a luta. E isso deixa Yan Chen confuso. Só que, o vilão manda ele ser mais atencioso e olhar para suas roupas. Nisso, o protagonista olha para suas vestes e se surpreende, isso porque aquilo era um talismã do espírito celestial. Todos ficam surpresos, isso porque o talismã do espírito celestial é muito precioso, isso porque só aqueles que têm bastante dinheiro conseguem comprar um. Nisso, é explicado que esse talismã tem o poder de selar o que verdadeiro de um cultivador, e quando lançado em alguém, esse indivíduo se torna uma pessoa comum e sem poderes. Por isso, todos dizem que a vitória de Ki-Hao já estava decretada, e com certeza eles nunca iriam perder uma aposta contra um cultivador na condensação de Ki. Su-Shin respira aliviada, enquanto os discípulos da montanha Henyang comemoram falando que Ki-Hao era muito inteligente por ter planejado aquilo no meio da batalha, e por isso ele era o orgulho da montanha Henyang. Com isso, o gordinho fica full pistola, e diz que o vilão não tem escrúpulos por usar o talismã do espírito celestial, contra um adversário que estava no domínio da condensação de Ki. O vilão, se achando, começa a rir, já Yan Chen fica apreensivo. Ele pensa que não conseguirá derrotá-lo com o seu Ki verdadeiro completamente selado. Pois isso significava que não só o seu Ki, mas também o seu fogo espiritual estava selado, e mesmo que ele tenha um físico forte e boas habilidades de combate, não dava para vencer alguém que estava no domínio da criação. Com isso, o vilão invoca seu poder, e diz que vai fazer ele sentir um desespero pior do que a morte, por ele ter tido coragem de ofender sua montanha e por bater nele. Yan Chen, porém, não recua e diz que o fato dele estar sem seu Ki verdadeiro ainda não definiu a luta, e que o vilão teria que suar muito para poder ganhar dele. Os figurantes do lado de fora começam a rir do protagonista, e diz que era inútil ele continuar lutando. Pois nada do que ele fizer contra Ki-Hao teria efeito, pois ele era muito mais forte do que ele. Com isso, o vilão faz uma série de ataques ao nosso protagonista, que desvia de suas investidas, porém, com muitas dificuldades. Nesse momento, o vilão chega perto do protagonista para golpeá-lo. Só que, para surpresa de todos, Yan Chen também joga no vilão um talismã de espírito celestial. Pois esse foi o talismã que ele tinha recebido do velho Feng Nian. Todos ficam completamente de boca aberta, pois era inacreditável o que eles estavam vendo, isso porque um cultivador tão pobre como Yan Chen ter algo tão caro, seria impossível. Com isso, alguns dos figurantes especulam que Yan Chen deve ter pego algum talismã escondido do vilão no meio da batalha sem ele ver. Xion começa a vibrar do lado de fora, rindo, e diz que o protagonista está fazendo um ótimo trabalho. Su-Shin, com cara de espantada, pensa que Ki-Hao só tinha um talismã com ele, pois esse artefato foi um presente do seu mestre. Ainda em seus pensamentos, ela diz que é impossível um cultivador externo e pobre possuir aquilo, e que Yan Chen tinha muitos segredos. Após isso, o vilão fica desesperado, e o Prota fala que ele tinha avisado que o fato dele ter o seu Ki selado ainda não tinha definido o resultado da luta. Com isso,
O vilão pergunta onde ele tinha arrumado aquele talismã, porém, o protagonista diz que não era da conta dele. Nesse momento, Entien parte para cima do vilão e começa a golpeá-lo sem parar. Os figurantes falam que o prota, mesmo com seu ki verdadeiro selado, continuava muito forte. Entien mais uma vez mostra que é fã dos Vingadores e aplica no vilão o golpe do Hulk, jogando Ki-Hao de um lado para o outro. Com isso, os discípulos da montanha Henyang diz que o ki verdadeiro do protagonista está selado, e que eles deveriam dar um jeito no prota enquanto ele estava fraco por causa da luta. Nisso, eles sobem na arena, para tentar pegar o nosso protagonista na covardia. O gordinho Xiong, do lado de fora da arena, manda o protagonista aguentar que ele vai ajudá-lo. Só que Entien não se incomoda com o número de discípulos e vai solando todos eles um por um. O gordinho fica surpreso e diz que Entien realmente é incrível e muito poderoso, isso porque ele derrotou os discípulos como se não fosse nada com seu cultivo selado. Com isso, os figurantes falam para ter calma e atacá-lo aos poucos, pois ele é muito forte e poderia acabar com eles, por isso eles deveriam pensar em uma estratégia. Só que, nesse momento, um discípulo tenta atacar o prota por trás, achando que ele não estava no seu campo de visão. Nisso, o protagonista diz que ele está cortejando a morte, e acerta um chute no figurante, destruindo seus meridianos. Sushin, mais uma vez sendo intrometida, chama o protagonista, e pergunta se ele não tem medo de ser punido pelo pavilhão disciplinar por machucar os outros discípulos que eram seus irmãos de seita. Entien zomba dela, e diz que Sushin perdeu o pouco cérebro que ela tinha. O prota continua seu raciocínio dizendo que em um duelo na arena de combate, apenas aqueles que estão se enfrentando podem lutar, e ninguém pode intervir, pois essa sempre foi a regra crucial da seita desde sua fundação. O prota conclui sua fala, dizendo que mesmo que ele acabe com todos ali, o pavilhão disciplinar nunca irá puni-lo. Pois foi os discípulos da montanha Henyang que foram os primeiros a ir para cima dele e quebrar a regra. Então era para ela calar a boca e não culpá-lo. Só que, Ki-Hao se levanta escondido, e diz que vai acabar com o prota. E mais uma vez ele tenta atacá-lo desprevenido, só que dessa vez, Entien tinha aprendido a lição, e dar um golpe no vilão, fazendo ele cair desacordado. Sushin vê que Ki-Hao não tem mais chance de ganhar, e ativa seu poder para tentar atacar Entien na covardia. Só que, Xiong, o nosso gordinho macho alfa, aponta uma flecha para Sushin, e diz para ela ficar parada, e não tentar fazer nada com seu irmão, pois se ela tentar intervir na luta, ele iria disparar a flecha perseguidora em direção dela. Sushin e os outros discípulos param, e ficam com raiva. Xiong, ainda com a flecha apontada, diz para ela se comportar ou então não culpá-lo por ser cruel. Com isso, Entien acaba com Ki-Hao, e diz que tudo que o vilão tem agora pertence a ele. Nisso o protagonista pega as coisas do vilão, e vai embora. Após a batalha, Entien ficou muito conhecido por toda a seita, pois corriam os rumores de uma lenda, que estava na condensação de que derrotou os 3 principais discípulos das montanhas, e isso em menos de um mês. Com isso, nos é mostrado os anciões, dizendo que eles foram cegos, e não imaginavam que Entien era um gênio além da imaginação. Nos é mostrado Ki-Hao, todo enfaixado, dizendo que um dia iria se vingar do protagonista. O mestre da montanha Henyang diz que ele não serve para nada, pois ele não conseguiu derrotar nem mesmo uma pessoa na condensação de Ki. Só que, Sushin tenta defendê-lo, dizendo que Entien realmente é muito forte, e não era alguém comum. O mestre diz para eles focarem em treinar durante o próximo mês, pois o torneio da seita estava se aproximando. Nesse momento, voltamos para Entien, quando nos é mostrado Xiong lhe entregando a recompensa da aposta contra Ki-Hao. O gordinho diz que as regras são as mesmas, e que cada um deve ficar com metade do lucro. Nisso, o gordinho muda de assunto, e pergunta se o protagonista já foi no mercado negro de Youmin. Só que Entien diz que nunca foi. Com isso,
Xion pergunta se o protagonista estava a fim de ir com ele, pois em alguns dias, vai acontecer o leilão que ocorre a cada 3 anos, e nesse leilão, sempre tem muitos tesouros. O gordinho aponta para o seu bastão, e diz que ele o conseguiu naquele lugar. Xion continua dizendo que se ele perder esse evento, vai ter que esperar por mais 3 anos para ter outra oportunidade de ir. Yen-Chen, interessado, diz que ouviu rumores de que lá não é um lugar muito pacífico e que tinha risco de perder suas coisas. O gordinho fala que lá realmente é perigoso, mas apenas para aqueles que têm muito dinheiro, pois eles viram alvos, porém é proibido brigar dentro do leilão. O protagonista fica convencido e diz que vai ir lá dar uma olhada, porém se ficar perigoso, eles deveriam voltar imediatamente. Nisso, o gordinho diz que vai estar esperando ele amanhã no lugar de sempre, para eles partirem. Após isso, Yen-Chen não perde tempo, e começa a ver as coisas que ele pegou de Qihao. O prota, olhando, fala que ele não tem tantas coisas de valor. Nesse momento, ele avista algo que chama sua atenção, e aquilo era um casco de tartaruga. Só que de repente, a garrafa absorve o casco para dentro dela. O protagonista fica surpreso e sem entender. E quando ele olha para dentro da garrafa, ela passa para Yen-Chen uma técnica de artes marciais, e essa habilidade era conhecida como Miragem das Mil Sombras. Com isso, Yen-Chen sai para fora, e começa a praticar a Miragem das Mil Sombras. Nos é explicado que essa técnica consistia em aumentar a velocidade de um cultivador, ao mesmo tempo que criava ilusões como se fosse uma miragem. O prota, feliz, diz que essa técnica é bem útil, e se fosse comprar ela em alguma loja, valeria mais de 50.000 pedras espirituais. Nisso, Yen-Chen vê Huai treinando, e ele estava empunhando seu bastão negro com muita precisão, o que deixa o protagonista surpreso. Ao presenciar essa cena, Yen-Chen diz que Huai realmente nasceu para utilizar essa arma, e por isso ele deveria dar um jeito de achar alguma técnica de bastão negro para ele. Chegando no dia, o gordinho diz que eles estavam prontos para partirem, só que antes eles precisavam comprar algumas coisas que serão úteis na viagem. O protagonista pergunta o que seriam essas coisas. O gordinho diz que eles precisam comprar os 3 talismãs que existem na seita. E esses eram o talismã do Espírito Celestial, talismã da Caminhada Celestial, e o talismã do Trovão Celestial. Nisso é explicado que o talismã da Caminhada Celestial tem o poder de aumentar a velocidade de um cultivador. Já o talismã do Trovão Celestial tem o poder de invocar trovões. Porém ele é perigoso, e por isso, é extremamente proibido utilizar esse talismã dentro da seita. Já o talismã do Espírito Celestial foi o que o protagonista usou contra Qihao. Esses talismãs são as principais armas da seita Ying-Yue, e quando combinados dão ao cultivador uma força inesperada. Voltando para Xiong. Ele diz que apesar de serem extremamente fortes, esses talismãs custam 30.000 cada um deles, e por isso o prota teria que gastar 90.000 pedras espirituais para consegui-los. O gordinho fala que, apesar de serem extremamente caros, eles serão muito úteis. Isso porque eles podem salvar a vida de alguém em um momento crítico. Com isso o gordinho conclui que a vida deles eram mais preciosas do que milhares de pedras espirituais, e por isso eles não deveriam economizar para comprá-los. Com isso, o prota fica convencido, e diz que vai comprar, porque depois da morte essas pedras espirituais não são nada. Nesse momento, Yen-Chen vai na loja de artefatos e compra os talismãs. Porém o velho fica com raiva, e diz que foi enganado mais uma vez pelo protagonista. Chegando no dia seguinte, Yen-Chen olha para o céu, e diz pro gordinho para eles alugarem um pássaro espiritual. Só que Xiong diz que não vai dar, isso porque todos os cultivadores fortes estarão voando, ou usando um pássaro espiritual, e por isso era mais seguro eles irem por terra do que ir voando. Após dizer isso, o gordinho puxa 2 talismãs do bolso, e eles eram conhecidos como talismã das 1000 viagens. Isso porque, com ele uma pessoa poderia viajar milhares de quilômetros por dia. Nisso, o gordinho dá um talismã para Yen-Chen,
e diz para ele colocá-lo na perna e usar seu Ki verdadeiro. Com isso, Yan ativa o talismã e sai correndo em alta velocidade. Chegando à noite, o gordinho diz que em 1 hora, e eles chegarão na cidade. Só que o protagonista diz que está sentindo cheiro de sangue, e que algo estava errado. Nesse momento, o protagonista age rápido segurando o gordinho, e por pouco ele desvia de um golpe mortal. Yan, analisando, diz que alguém fez uma armadilha contra eles. Nesse momento, aparece um homem segurando uma espada, rindo. Ele diz que o prota era habilidoso por desviar de sua armadilha. O bandido continua falando que realmente subestimou os dois, mas ainda assim eles teriam o seu fim naquele dia. O prota o analisa e diz que ele está no nível da formação de núcleo, e por isso ele era muito forte. O homem os intimidando, diz para Yan entregar a ele a sua bolsa de armazenamento, e ele fará com que eles tenham um fim menos doloroso. O protagonista olha sério para ele, e pergunta se eles deveriam enfrentá-lo ou não. Ainda em seus pensamentos, Yan diz que embora ele seja forte, o vilão aparenta ser inexperiente, isso porque ele parece ter rompido para o estágio da formação de núcleo há pouco tempo. Com isso, o prota chega à conclusão, e diz para Xiong que os dois vão lutar contra ele. Nisso, Yan e o gordinho vão para cima do vilão. Xiong acerta o bandido com o seu bastão, o que deixa ele surpreso, só que quando o homem pensava em revidar, Yan ativa seu fogo espiritual, e ataca ele mais uma vez. O vilão, com raiva, diz que ele é corajoso por ter o ferido, mesmo estando ainda na camada da condensação de Ki. Nisso, Yan e o gordinho continuam golpeando o bandido sem parar. Porém, usando sua força ele revida e joga os dois para longe. O vilão fica surpreso pelo protagonista possuir um fogo espiritual. E com raiva, ele joga uma magia em cima deles, o que faz os dois caírem no chão. Nisso Yan diz que não sabia que a diferença entre eles era tão grande. O bandido começa a rir, e diz que os dois não passarão daquele dia, e quando eles estiverem sofrido bastante, ele iria pegar todas as suas coisas, incluindo o fogo espiritual do protagonista. Yan dá um sorriso. E mais uma vez usa a frase que usou contra Kihao, dizendo para o vilão não contar vitória tão cedo, pois o vencedor ainda não estava decidido. Com isso, o protagonista e o gordinho dão um aperto de mão, e diz que eles mandaram bem. O vilão pensa que os dois estavam o menosprezando e tenta atacá-los. Só que nesse momento, o seu Ki verdadeiro para de fluir. E quando ele se dá conta, os dois tinham grudado nele o talismã do espírito celestial sem que ele percebesse. O gordinho diz que como ele está na formação de núcleo, o talismã poderia selar o seu poder durante 1 minuto, porém esse tempo era mais do que suficiente para eles derrotá-lo. Yan concorda, e diz que eles deveriam aproveitar essa oportunidade, e acabar com ele de uma vez. Nisso, o vilão fica com medo, e os dois partem para cima dele o atacando. Yan corta o bandido, e o gordinho finaliza com o seu bastão. Após isso, eles olham o vilão no chão derrotado, e Yan diz que era melhor eles não ficarem ali por muito tempo, pois outras pessoas poderiam chegar. O gordinho diz que eles deveriam pegar as coisas dele e ir embora. Com isso, os dois pegam as coisas do bandido e vão para a cidade. Nisso, à espreita tinha um homem suspeito que observava tudo. Ele diz que nunca teria esperado ver o fogo espiritual naquele lugar. O velho dá um sorriso e diz que aquilo é realmente interessante. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, peço seu like. E se inscreva no canal. E se batermos a meta de 200 likes, logo estarei trazendo a parte 6. E lembrando que no canal também temos a história do Deus Supremo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Chegando em outro local, Yan começa a dividir as recompensas com o gordinho. Nisso eles falam que
O vilão possuía mais de 200.000 pedras espirituais, e então eles deveriam dividir o lucro pela metade. Com isso, o prota fala que provavelmente ele estava indo para o leilão, porém o que ele não esperava era que o plano dele, de pegar as coisas das pessoas no meio do caminho, iria se virar contra ele. O gordinho fala que aconteceu como ele disse, e ter trago os talismãs realmente era a coisa certa a se fazer, pois se não fosse por esses artefatos, eles não estariam ali para contar história. Com isso, Yan Tien começa a olhar as coisas do vilão e ver um tesouro. Nesse momento, o gordinho também vê algo que o interessa. Nisso eles estendem a mão para pegar os objetos. Com isso, os dois pegam coisas diferentes. Xiong pega 2 livros com técnicas de artes marciais. Já o protagonista pega uma pequena fornalha para refinar. Passado esse tempo, eles caminham para a cidade e chegam na fronteira. Se aproximando de uma escadaria, o gordinho fala que depois deles passarem por essa escada, eles chegariam no mercado negro de Yome. Olhando para cima, Yan Tien repara em algo que chama a sua atenção. Existia um monumento que estava escrito Seita do Céu Profundo. O protagonista pergunta para Xiong que seita era aquela, e de onde eles vieram, pois nunca ouviu falar dela dentro da grande dinastia Shu. O gordinho começa a explicar que é dito que essa seita existe muito antes da própria seita Yingyue, porém os membros dessa seita são muito misteriosos, pois é dito que eles tinham muitos discípulos no domínio do imortal. Xiong continua dizendo que muitos chamam eles de seita, porém estão mais para um clã, isso porque todos eles ficam restritos àquela cidade. Porém, durante o leilão, eles exercem sua autoridade de seita, o que faz eles serem muito respeitados. Nisso, eles continuam caminhando, e de repente, o protagonista sente sua força diminuindo. O gordinho diz para ele não se preocupar, pois em todo leilão a seita do Céu Profundo coloca uma grande limitação em todos que entram na cidade, pois até aqueles que estão em alto nível serão suprimidos até o domínio da condensação de Qi. Isso era porque antigamente existiam muitos cultivadores fortes que iam à cidade para arrumar problemas, porém, com essa limitação, os discípulos conseguem lidar com todo aquele que tentar arrumar problemas dentro do leilão. Com isso, eles chegam na cidade. Yan Tien fica surpreso, pois existiam vários comerciantes vendendo artefatos valiosos. O gordinho diz para ele tomar cuidado com os comerciantes, pois a identidade deles são desconhecidas, e por isso alguns deles são até mesmo anciões de grandes seitas. O protagonista diz que irá ser vigilante. Com isso, Xiong diz para eles irem arrumar algum lugar para ficarem à noite, pois o leilão só iria acontecer no dia seguinte, e então eles não deveriam ficar andando à toa no meio da rua. Só que, ignorando o próprio conselho, o gordinho deixa o protagonista sozinho na rua, isso porque ele tinha se distraído quando viu uma casa noturna no meio da multidão. Nesse momento, Yan Tien olha para o lado e fica completamente surpreso, pois quem estava naquele lugar era sua antiga irmã de seita, e a garota que ele amava, Ning Xuan. Nesse momento, o prota pega uma máscara de suas coisas e coloca em seu rosto. Com isso ela passa ao seu lado e não o reconhece. Após isso, o gordinho diz que estava procurando por ele, pois ele tinha conseguido um lugar para eles ficarem, por isso, eles deveriam se apressar, isso porque ele queria praticar a sua nova técnica que pegou do livro daquele bandido. Chegando no seu quarto, Yan Tien pergunta o quão valioso é aquela fornalha que ele tinha pego, só que, no mesmo instante em que ele botou a fornalha na mesa, a garrafa começa a absorvê-la. Com isso, o protagonista espera, e diz que a garrafa refinou o caldeirão por muito tempo, porém nada aconteceu com ela. De repente, Yan Tien começa a sentir muita sede e calor. Nisso o protagonista abre seu blusão para se refrescar, e começa a tomar o líquido da garrafa para saciar sua sede. Nesse momento, o seu corpo começa a estremecer, e o prota começa a se sentir tonto, e então, depois de tanta pressão, ele cai no chão completamente desmaiado. Chegando no dia seguinte, o sol brilhava, e Yan Tien estava no chão. De repente,
o protagonista recobra sua consciência. Yan-Chen abre os olhos, e ao levantar, o prota percebe algo diferente em sua cultivação. Nisso é quando ele nota que rompeu da quinta, diretamente para a oitava camada da condensação de Qi. Surpreso, o prota pensa que romper da quinta camada até a sexta é extremamente difícil, porém ele não só avançou uma, mas 3 camadas de uma vez, e que aquilo realmente era um milagre dado por Deus. Yan-Chen fica muito feliz com isso. Porém, ele percebe que só não avançou mais o seu cultivo, por causa do limitador que existia na cidade, pois se ele tentasse romper em qualquer outro lugar, ele poderia evoluir ainda mais. Interrompendo os pensamentos do protagonista, Xion chega em seu quarto, e diz para eles se apressarem, pois senão chegarão atrasados para o leilão. Chegando na entrada do local, o gordinho tira das partes íntimas 2 pílulas, e oferece uma ao protagonista. Xiong explica que aquilo era uma pílula de disfarce, e tinha a capacidade de mudar sua voz e aparência. O gordinho explica que a melhor coisa a se fazer era não mostrar sua aparência real dentro do leilão, pois se alguém quiser ir atrás de seus itens adquiridos, ele não teria como, pois sua aparência real seria desconhecida. Yan-Chen diz que entende o pensamento do gordinho, mas não irá usar pílulas tiradas de suas partes íntimas, isso porque ele tinha uma máscara para esconder seu rosto. Nesse momento, o gordinho muda sua aparência, e fica careca parecendo um Buda. Yan-Chen olhando para ele começa a rir de sua aparência. Chegando no local do leilão, o protagonista entra no salão e nota como a aparência do leilão é incrível. Ele pensa que aquele lugar era mais majestoso do que diziam os rumores. Eles sentam na mesa para comer antes de iniciar a venda dos itens. A seita do Céu Profundo oferecia comida gratuita a todos que comparecem no local, e isso era como uma cortesia de sua parte. Só que, de repente, um homem velho senta na mesa com eles. Logo o protagonista nota que esse ancião era alguém muito forte. Pois mesmo com a sua cultivação sendo suprimida, ele podia sentir o seu poder esmagador. Nesse momento, começa a chegar pessoas de todos os lugares do continente para o leilão. Nisso Yan-Chen pergunta ao gordinho se alguém de sua família iria para aquele lugar. Xiong aponta para um homem gordinho comendo, e diz que aquele era seu segundo tio. De repente, aparece um homem. E Xiong diz para o protagonista tomar cuidado para não ser reconhecido, pois aquele homem também era da seita Yingyue. O protagonista fica surpreso, e diz que nunca viu aquele homem na seita. Porém, o gordinho diz que ele é um mestre, que só treina discípulos internos, diferente dos mestres das 3 montanhas que treina discípulos externos também. Nesse momento, aparece um homem que chama a atenção de Yan-Chen, e esse homem era o Shen. Ele foi o responsável por expulsar o protagonista da seita Zen-Yun. De repente, aparece também pessoas da seita Qin-Yun, e no meio deles, estava um homem conhecido do protagonista, e esse alguém era Lu Shi. E esse foi o responsável por quebrar os meridianos do nosso protagonista. Yan-Chen olha para ele com uma expressão de raiva, e diz que fará ele pagar 100 vezes mais, por ter feito aquilo com ele. Também, nos é mostrado 3 anciões naquele local. E eles foram os responsáveis por perseguir e dar o afrodisíaco à dama Shuling naquela noite. Nos é dito que esses homens pertencem ao Palácio Sanguinário. Com isso, todos estavam presentes. E o anfitrião daquele lugar diz que o leilão, que demora 3 anos para acontecer, iria começar oficialmente. Com isso, todos começam a ficar na expectativa. Alguns figurantes dizem que finalmente chegou o momento de levar a arma que tanto sonhou para casa. Nisso, o anfitrião começa a liberar os lances do leilão. O protagonista, completamente espantado, fala que eles estavam leiloando muitas coisas de boa qualidade e com um preço baixo. Nesse momento, um figurante tenta dar um lance para determinado item. Só que de repente, o ancião da seita Zen-Yun cobre o lance do figurante, e ele desiste da disputa pelo item. Nisso,
Nos é explicado que ninguém disputa artefatos com as grandes seitas, isso porque os cultivadores pequenos tinham medo de serem caçados por representantes das três grandes seitas, pois ao fazer isso, seria como roubar algo que pertencem a eles. Também nos é dito que muitos cultivadores foram eliminados nesse processo. Isso porque aqueles que ganham de um representante da seita quase sempre sofrem uma emboscada ao sair da cidade. E por isso, criaram esse tabu, em que não se pode cobrir o lance de um cultivador das três grandes seitas. Com isso, ao decorrer do leilão, todos os discípulos pequenos estavam sendo suprimidos pelas três grandes seitas e pelo Palácio Sanguinário. Porém, existiam aqueles com pouca coragem que tentavam dar alguns lances, mas logo eram ameaçados e desistiam dos artefatos. Alguns figurantes falam que a única maneira de conseguir alguma coisa naquele leilão é se os representantes das grandes seitas não demonstrarem interesse pelo item leiloado. Nesse momento, o ancião apresenta a todos uma barra de ferro, porém, ninguém demonstrou interesse. Só que de repente, o fogo espiritual do protagonista começa a reagir dentro dele. E aquilo indicava que aquele item era um grande tesouro para ele. Com isso, os figurantes dizem que leiloar aquilo era perca de tempo, pois aquela barra de ferro era um lixo para qualquer cultivador. O ancião viu que ninguém demonstrava interesse pela arma, e diz que vai trocar de item. Nisso, é quando o protagonista dá um lance de 10.000 pedras espirituais por ela. Todos no local começam a rir do protagonista. Já o gordinho diz que ele não deveria fazer isso, pois comprar aquilo era perca de dinheiro. Yen Chen tenta disfarçar e diz que deu um lance, porque aquilo era barato e ninguém iria querer pegar. De repente, alguém também dá um lance pela barra de ferro, e esse era o homem que expulsou o protagonista da seita Zen Yun. Ele diz que vai levar aquele item para a sua seita. O velho diz que paga 11.000 por ela. Só que, o nosso protagonista macho alfa não demonstra nenhum pouco de medo, e dá um lance de 12.000. Com isso, todos falam que Yen Chen era louco, por dar lances em uma coisa em que a seita Zen Yun colocou os olhos. Sem contar que ele está colocando sua vida em risco, por causa de uma barra de ferro totalmente inútil. Nesse momento, o velho da seita Zen Yun pergunta para Yen Chen se ele sabe contra quem ele está competindo. O protagonista olha para ele e pergunta se aquilo é uma ameaça. O velho diz que o prota tem coragem, pois fazia muito tempo que alguém se atreveu a tentar cobrir um lance em algo em que a seita Zen Yun se interessava. O ancião continua falando que, se ele quer tentar competir, então irá jogar contra o protagonista e ver até onde ele aguenta, e depois irá se divertir ao vê-lo desistir da barra de ferro. Com isso, eles começam uma guerra para ver quem leva o item. O prota oferece 20.000. Já o velho oferece 30. Nesse momento, o prota diz que vai parar de brincar e oferece 100.000. O velho fala que o protagonista estava o irritando e dá um lance de 110.000. O prota, mais uma vez, cobre o lance de Wu Shen e oferece 200.000. Nisso, Yen Chen olha para o ancião da seita Zen Yun e, rindo, pergunta se ele ainda está se divertindo no jogo em que ele mesmo criou. Com isso, o velho mais uma vez aumenta o lance para 210.000 pedras espirituais. Wu Shen começa a desafiar o protagonista e diz que se ele tem habilidades ele deveria fazer um lance maior. Nisso, Yen Chen pensa que o seu recurso financeiro está acabando e por isso ele vai acabar ficando sem aquele artefato. Nesse momento, o gordinho pergunta ao protagonista se aquela barra de ferro era realmente importante para ele. Yen Chen diz que não pode revelar o motivo, mas ele realmente queria aquilo. Nisso, Xiong fala que ele tem 300.000 pedras espirituais e poderia emprestá-lo, porém o prota deveria pagar depois. O prota, surpreso, diz que o gordinho iria ficar sem dinheiro se fazer isso.
Porém Xiong diz que um homem deve demonstrar sua força quando se está no meio de um desafio. O protagonista agradece e fala que ele realmente é seu amigo. Nisso, Yanqing aumenta seu lance para 300 mil. O velho fica completamente full pistola e diz que vai acabar com o protagonista. Só que, o responsável pelo leilão fala para o velho que se ele mostrar sua intenção assassina mais uma vez, ele não irá perdoá-lo. Com isso, Wu Shen pede desculpas e diz que paga 310 mil pedras espirituais pela barra de ferro. Nisso, Yan Chen diz que está cansado de brincar e vai pro tudo ou nada. Nesse momento, ele oferece 500 mil pela barra de ferro. O velho fica completamente possesso de raiva, porém ele desiste de competir. Com isso, o protagonista foi declarado vencedor e conseguiu a barra de ferro. O protagonista olha para Xiong e o agradece. Nisso, ele em seus pensamentos diz que gastou bastante recursos por aquela arma, e por isso ele tinha grandes expectativas nela. Após isso, o primeiro dia do leilão termina. Na saída do evento, o velho Wu Shen se aproxima de Yan Chen e diz que o pró teria descobrir o que ele ganha por criar problemas contra um membro da seita Zen Yun. Yan Chen diz que ganhou de forma justa e que em um leilão vence quem dar o maior lance, então o velho não deveria culpá-lo por ter menos recursos do que ele. O velho diz que até o final do leilão ele irá se vingar, pois a seita Zen Yun não leva desaforo de ninguém. O protagonista, ouvindo isso, o ironiza e diz que estará esperando. Yan Chen vai até um local para pegar sua recompensa. O ancião diz que o protagonista tinha muita coragem por fazer aquilo no leilão. O prota agradece e fala que não fez nada demais. Nesse momento, o leiloeiro diz para Yan Chen o acompanhar, pois tinha uma pessoa naquele lugar procurando por ele. Com isso, o homem acompanha o protagonista até um jardim. Chegando no lugar, o prota percebe que a pessoa que estava sentado era aquele velho que tinha sentado em sua mesa poucas horas atrás. Com isso, Yan Chen logo percebe que aquele homem era alguém da seita do Céu Profundo. Por isso foi possível ele sentir seu poder esmagador, já que apenas pessoas dessa seita não têm o seu poder suprimido dentro da cidade. Yan Chen fica desconfiado e pergunta ao ancião do porquê ele está o procurando. Nisso, o velho olha para o protagonista e diz que precisa de sua ajuda, pois ele precisava do poder do fogo espiritual que o prota possuía em seu corpo. Yan Chen fica surpreso por ele saber seu segredo, e logo o velho revela que o observou na noite passada, quando lutou contra um assaltante no meio do caminho. O ancião continua falando que não irá pedir sua ajuda de graça, pois se ele conseguir o ajudar, ele irá receber uma boa recompensa. O protagonista pensa que o velho não tinha mais intenções. Concordando com o pedido do ancião, o prota fala que precisava de dinheiro. Logo o velho pega um saco cheio de pedras espirituais e joga para o protagonista. Yan Chen agradece o velho, que diz para eles começarem. Nesse momento, o ancião arregaça as mangas de sua roupa, e logo nos é mostrado uma marca em seu corpo. Yan Chen fica surpreso com aquelas runas, e pergunta o que era aquilo no braço dele. Nisso, o velho responde que aquilo era a maldição feita por uma bruxa. Nesse momento, nos é explicado que a maldição de uma bruxa é algo completamente difícil de se livrar, isso porque ela tem uma propriedade seladora, e com o tempo, as marcas da maldição vai se espalhando pelo corpo, e se o amaldiçoado não se livrar a tempo dessas marcas, ele será consumido por ela, e logo será destruído. Também nos é dito que o clã das bruxas é muito misterioso, isso porque eles fazem parte dos antigos clãs ancestrais. Yan Chen, sendo completamente curioso, pergunta se o seu fogo espiritual pode ajudá-lo a remover a maldição. O velho responde que um fogo espiritual comum seria desperdício de tempo,
mas com o fogo espiritual dele, talvez eles consigam. Isso porque a sua chama espiritual é bastante poderosa. Nisso, o prota fica surpreso e pergunta se o fogo pode ser dividido entre forte e fraco. O ancião responde que sim, pois existiam algumas chamas espalhadas pelo mundo, porém nenhuma que ele tinha visto era dourada, e nem tão forte como a dele. Só que, Yan-Tien diz que tinha dificuldade de acreditar nisso, pois não considerava sua chama tão poderosa. Respondendo o protagonista, o ancião mais uma vez explica que a chama espiritual se adapta à força de um cultivador. E conforme o seu cultivo fosse avançando, a sua chama também iria crescendo dentro dele. E por isso, o fogo espiritual do protagonista ainda estava longe de mostrar seu verdadeiro poder, mas logo a capacidade da sua chama irá despertar junto com a força dele. Nesse momento, eles começam a tentar remover a maldição da bruxa, e o ancião diz que o protagonista só precisava fazer a maldição sair de seu corpo. Com isso, o velho se assusta, pois percebe algo fluindo no corpo de Yan-Tien. O ancião pensa que nunca teria imaginado em ver algo tão poderoso depois de tanto tempo, pois o poder no corpo do protagonista era do demônio de sangue. O velho continua seu pensamento, e diz que era impossível o protagonista resistir a algo assim. Nisso, ele observa Yan-Tien e percebe que o prota ainda não notou que possui o sangue do clã demoníaco fluindo em suas veias. Com isso, nos é explicado que o clã demoníaco pertence a um dos 9 clãs ancestrais, assim como o clã das bruxas. Com isso, Yan-Tien começa a expulsar a maldição e joga ela para longe, libertando o velho completamente da maldição. Depois desses acontecimentos, o velho agradece Yan-Tien pela ajuda e diz que jamais esquecerá dele. O prota agradece o ancião pelas pedras espirituais e logo vai embora. No meio do caminho, o prota abre a bolsa de dinheiro e fica surpreso, isso porque tinha 500.000 pedras espirituais. Dentro da bolsa, também existia um bilhete, dizendo que a barra de ferro seria um presente da seita do céu profundo, e o dinheiro do leilão deveria ser devolvido para ele. De repente, Yan-Tien avista algo que tinha chamado sua atenção. E aquilo era ferro negro e um aço branco que ele estava procurando. Nisso, ele chama o velho da barraca, só que o ancião não dá atenção para o protagonista, pois ele ficava dando em cima das garotas mais jovens que passavam pela rua. Yan-Tien diz para o velho que iria pegar aquilo escondido, só que logo o velho volta a atenção para ele. O prota pergunta quanto custava o ferro negro e o aço branco. O ancião diz que valia 100.000. Yan-Tien fala que toparia pagar 50.000. Isso porque ele tinha aprendido que se algo for caro, eles deveriam dividir o preço pela metade. O velho com raiva diz que, como ele tem pressa, ele irá vender por 60.000. O protagonista concorda, e eles fecham o acordo. Nisso, o ancião entrega a mercadoria na mão do protagonista. Yan-Tien pensa que fracassou na barganha, e o velho parece ter levado a vantagem. O ancião estica a mão e manda ele pagar, pois estava com pressa. Nesse momento, aparece outro ancião, com raiva, e pergunta como ele se atreve a ficar mexendo com as meninas que passam pela rua e enrolar os clientes. Com isso, o velho vai embora sem receber o pagamento, e Yan-Tien comemora, pois conseguiu a mercadoria de graça. Chegando em casa, Yan-Tien estava empolgado para saber os segredos que continham a barra de ferro. Nesse momento, a garrafa absorve o item, porém ela não demonstra nenhuma reação, o que deixa o protagonista com raiva, isso porque ele comprou briga com as seitas em por causa daquilo. O prota tenta não ligar para isso, e diz que vai fazer melhorias em sua espada, com os ferros que ele tinha pego de graça do vendedor na rua. Com isso, o protagonista começa a refinar a espada, com o ferro negro e o aço branco. Yan-Tien diz que a espada ficou mais resistente e poderosa, porém ele deu sorte, não só por conseguir o ferro negro, mas também o aço branco, e tudo isso sem gastar nada.
Chegando no dia seguinte, o protagonista devolve o dinheiro emprestado pelo gordinho. Xion, confuso, pergunta se ele pegou esse dinheiro de alguém. O prota responde Xiong, e diz a ele parar com paranoia na cabeça, e partirem pro leilão. Chegando no local, o gordinho diz para o protagonista não procurar mais problemas no leilão. Isso porque estavam circulando rumores que o Wu Shen queria cortá-lo vivo, por isso ele deveria ser cuidadoso, pois ele não é fácil de lidar. Com isso, o anfitrião começa seu discurso de abertura. Ele fala que o leilão tem a duração de 3 dias. No primeiro eles leiloam as armas espirituais, no segundo dia as técnicas de artes marciais, e no terceiro eles vão leiloar as pílulas para cultivo. Com isso, o segundo dia do leilão começa. E mais uma vez, ao decorrer do evento, as grandes seitas e as famílias ricas começam a suprimir os cultivadores comuns. Nesse momento, o ancião anuncia algo que chama a atenção do nosso protagonista. E aquilo era um livro que ensinava habilidades para pessoas com bastões ou varas. E o preço inicial era de 1000 pedras espirituais. Interessado, Yan Chen diz que precisa comprar aquilo para o menino Huai ter algo para praticar. Nisso, todos começam a dizer que aquela arte não era popular, o que era considerado inútil, e por isso ninguém iria querer aquilo. Só que o prota não liga para os comentários. Yan Chen diz que quer aquilo, e oferece 30.000 por ela. Só que, nesse momento, o velho Wu Shen dá um lance de 40.000. E diz que vai levar aquela arte marcial, e se vingar pelo dia anterior. Yan Chen pensa que esse velho realmente sabe cumprir suas ameaças, porém com ele, isso não irá funcionar. Nisso, o protagonista oferece 100.000 pelas artes de bastão. Com isso, todos começam a comentar que, provavelmente, o velho nem tinha interesse naquela arte marcial, porém ele está fazendo isso, por implicância e também para se vingar do protagonista. Isso porque no dia anterior, ele tentou usar a autoridade da seita para ganhar contra ele, mas ainda assim ele acabou perdendo, e foi completamente humilhado para um garoto. O velho dá um lance de 160.000. Porém o protagonista não deixa ele levar vantagem, e diz que paga 200.000. O gordinho diz que tinha avisado para ele não arrumar confusão. Yan Chen fala para ele ter calma, pois ainda tem mais 100.000 pedras espirituais guardadas com ele. O velho olha para o protagonista, e diz que ele é muito ousado por tentar fazer algo contra as seitas em um, porém ele estava cansado de brincar, e diz que vai pagar 250.000 pela arte de bastão. O protagonista fala que ele pode tentar fazer o que quiser, porém aquilo vai ser dele. Nisso, o prota oferece 500.000 pedras espirituais. Todos no local ficam surpresos e dizem que o protagonista tinha culhões, pois no dia anterior, ele pagou 500.000 pela barra de ferro e humilhou Wu Shen, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Um figurante diz que se o velho Wu Shen perde agora, seria como um tapa na cara dele e das seitas em um. O velho, completamente furioso, diz que paga por ela. Porém o seu discípulo tenta acalmá-lo, e diz que não há motivos para gastar tanto nessa técnica de bastões inútil. Isso porque ele tinha que se lembrar do verdadeiro objetivo deles, que era a pílula do céu desolado. Wu Shen volta a si, e diz que era para ele arrumar essa pílula, senão faria todos em pedaços. Com isso, mais uma vez o protagonista ganha do ancião das seitas em um, humilhando ele e sua seita. Com isso, o gordinho fica para baixo, e diz que vai ter que emprestar dinheiro para o prota outra vez, e isso fez ele ficar quase sem nada. Yan Chen, porém tenta animá-lo, e diz que no futuro irá pagar tudo com juros. Xiong rapidamente muda seu humor. E diz que tem quase certeza que o prota não vai pagar, por isso ele deveria assinar aquele contrato que ele preparou. O prota diz para Xiong acreditar nele, por isso não precisavam assinar contrato nenhum. Nisso, o prota começa a correr, para despistar o gordinho. Com isso, o segundo dia do leilão termina,
e o gordinho estava correndo atrás de Yan Qian. Ao presenciar essa cena, todos começam a rir e se divertir, pois aquilo acaba alegrando o ambiente. Nesse momento, Yan Qian para, e mais uma vez, ele avista Lu Xi. O prota pensa que sua raiva por ele não tem limites, isso porque ele destruiu seus meridianos, e por isso, ele irá sofrer 100 vezes pior. Após isso, o velho Wu Shen aparece mais uma vez na frente do protagonista, e diz que ele vai ter uma morte horrível. Yan Qian zomba da cara dele, e diz que está morrendo de medo. Quando Yan Qian estava saindo, Ning Xuan olha para o protagonista, e diz que ele se parece com alguém, porém ela não consegue lembrar de quem se tratava. Após isso, o prota chega no local para receber a recompensa. O velho diz que o protagonista mais uma vez recebeu uma grande atenção naquele dia, e isso tornava ele audacioso e cheio de coragem. Nesse momento, o ancião faz um convite para Yan Qian e pergunta se ele gostaria de se juntar à seita do Céu Profundo. O protagonista fica surpreso e dá uma de modesto. Ele diz que é apenas um discípulo que estava na camada da condensação de Qi, por isso seria impossível para ele entrar em uma seita tão renomada como a deles. O ancião diz que aquilo não era problema, pois a sua seita valorizava os jovens talentos, por isso ele iria receber todo o suporte para avançar em seu cultivo e se tornar mais forte. Pensativo, o prota diz que isso é realmente muito tentador. Porém, se ele ingressar na seita, ele ficaria separado do resto do continente, e ficaria preso apenas àquela cidade. O ancião diz que esse é um preço a se pagar. Isso porque essa foi uma regra estabelecida pelos mestres do passado. O velho conclui seus pensamentos ao protagonista, e diz para ele pensar na oferta com o tempo, pois a seita do Céu Profundo sempre estará de braços abertos para ele. Yan Qian agradece o ancião, e diz que vai pensar sobre isso com cuidado. Enquanto o prota estava indo embora, o ancião fala com o mestre principal, que há pessoas mais talentosas que ele na grande dinastia. E então qual era o motivo de convidar alguém como ele para sua seita? Nesse momento, aparece o ancião supremo, a quem o protagonista ajudou. Ele responde que Yan Qian não era um garoto tão simples como ele pensava. Nisso, o velho pergunta se isso é por causa de seu fogo espiritual. Porém, o ancião supremo responde que não, pois ele estava muito além do seu próprio entendimento. O ancião supremo continua falando que, embora o cultivo dele não seja alto, o protagonista era diferente, o seu fogo espiritual não é comum. E o mais importante é que sua verdadeira força está no seu sangue. Por isso eles poderiam esperar grandes coisas do protagonista no futuro. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, peço seu like. E se inscreva no canal, pois se batermos a meta de 300 likes, logo estarei trazendo a parte 7. Lembrando que no canal também temos a história do Deus Supremo. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.